Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo. Botafogo que hoje estreia na Copa do Brasil. O jogo hoje será no Newton Santos contra o Capital, né? Então, um jogo aí de estreia na competição. E vamos dar uma olhadinha aí, né, na possível formação, quem serão os jogadores que vão jogar esse jogo. Lembrando que o primeiro jogo do Botafogo na competição de 2025. Ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia está falando dessa partida e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. No Rio de Janeiro, Roberta Barroso agora com o lado do Botafogo, que também entra em campo para seguir na Copa do Brasil, Beta. É isso, Mari. Beijo pra você, amigos do estúdio. Fã de esporte, Botafogo encara o Capital logo mais no Newton Santos em busca desse título que ainda não conquistou. Entra então em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo vem de vitória no clássico contra o Fluminense, que trouxe dias mais tranquilos, menos pressão para o técnico Renato Paiva. Inclusive, naquele jogo, ele surpreendeu, escalou o Mastriani, colocou o Mastriani mais fixo ali naquele quarteto ofensivo e o Igor Jesus pôde ter um pouco mais de movimentação. A tendência é que o Mastriani siga na equipe logo mais diante do Capital. Um ponto importante, Gregori foi expulso nas oitavas de final da Copa do Brasil ano passado, no jogo contra o Bahia, mas ele pode jogar, isso porque foi absolvido pelo STJD. E o Gregori está suspenso para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, deve ser um jogador sim utilizado, apesar de ser um atleta que foi utilizado por Renato Paiva em todos os jogos no comando do treinador. O Marlon Freitas também foi utilizado nesses jogos todos sob o comando do técnico Renato Paiva, mas é um jogador que de repente pode ser poupado por conta da questão física, até questão mental. O técnico Renato Paiva falou sobre isso, do físico e do mental dos jogadores, então alguns devem ser poupados para essa partida, mas lembrando que o Paiva só divulga a escalação mesmo ali na preleção e fica a expectativa do time que vai encarar o Capital logo mais, só que a tendência é que Mastriani continue na equipe. Mari. Boa, Beta. Boa sequência de trabalho para você. A gente vai atualizando o Botafogo e segue o nosso giro de reportagem. E o meu fogão, hein? Enfrenta hoje o Capital Inicial. É porque eles não podem botar música, se não botarem alguma música aí. E sabe o que acontecer amanhã se alguma coisa não for bem, né? Mas vai dar tudo certo, Vene Casagrande. Jogo no Newton Santos, em busca... Olha aí, não Da fui Copa nem do eu que Brasil. escrevi. É isso. Em busca do título que ainda falta pro meu fogão. A Copa do Brasil. Eu tenho uma pergunta pra você depois do VT. Ah, eu já até imagino. Eu tenho uma pergunta pra você depois do VT. Me faz a pergunta, a gente vai pro VT e na volta eu respondo. Posso fazer a pergunta? Pode. Essa temporada, você priorizaria a Copa do Brasil? Roda o VT. Vindo de uma vitória diante do Fluminense, o Botafogo quer finalmente embalar na temporada. E hoje começa a busca por um troféu que ainda falta na prateleira do clube, a Copa do Brasil. Nas últimas 5 participações da equipe na competição, o time acabou caindo nas oitavas. O primeiro duelo para trilhar essa caminhada será diante da torcida em casa no Newton Santos. O técnico Renato Paiva deve manter uma dupla de ataque como foi contra o Fluminense, com Mastriani no time titular. Alex Telles deve iniciar a partida. Elias Manuel deve ser um dos titulares ao lado de Savarino. O Botafogo enfrenta o Capital às 19 horas em busca do título que falta para o clube. Olha, Responde, ué. não vou responder, Vene. Eu não vim ontem e você já perguntou. Não, ó, deixa eu falar. Ó, melhor priorizar algo, hein? Deixa- Senão vai ficar sem nada. Vai por Deixa eu mim. falar. O que eu quero, obviamente, é uma Libertadores de novo. Vou até tomar uma água pra Que é ouvir o seu meu discurso. amor, que é a minha glória eterna, tá? Mas chegar num momento ali, Vene, sabe? Que, deu uma atrasada. Vai por mim. Coisa tá feia. Não. Prioriza algo. Quem muito quer, nada tem. Vai Deu por uma mim. atrasada no negócio, sabe, Vene? Exatamente. Ai, meu Deus, já lascou tudo. Aí sim, Ó, entendeu? Vai por Mas mim. é uma relação tóxica que eu tenho com a Copa do Brasil. Porque eu tenho uma mania, Vene, quando é Réveillon, Ano Novo, eu peço a Deus uma coisa pro ano pessoal e tal, e sempre tem uma coisa do Botafogo. E todo ano da minha vida
eu ficava, Deus, esse ano, a Copa do Brasil. Porque era a que eu conseguia sonhar, você me entende? Entendo. Ai, eu esse ano, meu Deus, a Copa... E nunca... Ó, Oh, God! também vai ter que me conquistar a Copa do Vai Brasil. por né? mim, Fernandinha Maia. Você acha que eu deveria assinar? Eu acho. Assina logo, enquanto Não. há tempo. Confio no meu fogão. Tá? Aham. Olha, Venê, Aham. você, pra hoje, é o Ah. capital. A gente tá vendo alguns times grandes com dificuldade, mas isso é a máxima do futebol, é o que a gente sempre vê. Time, nesse momento da fase da Copa do Brasil, você falou da vitrine e a questão de como Sim. os jogadores se esforçam pra jogar contra o Flamengo. Isso acontece demais, imagina. Eu sempre falo aqui, a Copa do Brasil, ela é o campeonato estadual do Brasil. Sim. É um momento em que, aqui no nosso Rio de É o Janeiro, o torneio mais Maricá, o democrático Volta do Brasil. Redonda, pode mostrar o seu futebol pro Rio de Janeiro. Sim. No caso da Copa do Brasil, a gente vê o time como Capital, Botafogo da Paraíba pode mostrar o seu futebol nacionalmente falando. Então, quando pega um time de maior investimento, é a hora que o povo tá olhando. Aquele jogador que dá vida para ter uma carreira de mais sucesso financeiro no futebol, ele quer dar vida dele. Então, esses jogos se complicam demais, hein, Vene Casagrande? Ontem, por exemplo, eu assisti um duelo interessante lá no Beira-Rio, Internacional e Maracanã. Sim, o nome do time é Maracanã, Maracanã, o nome eu do estádio. E o goleiro, ele teve a chance de pegar o pênalti de nada mais, nada menos do Alan Patrick. A comemoração dele é de arrepiar. Que legal. Por quê? Ele acha que o Maracanã vai passar pelo Internacional? Eu não acho isso. Mas eu acho que ele sabe que ele ganhou uma visibilidade absurda. E talvez ele ganhe uma proposta melhor para fazer, repito, o pé de meia dele, da família dele. Então é isso, é a chance dos jogadores de times de menor expressão do Brasil, porque a Copa do Brasil é o torneio mais democrático do Brasil, eles surgirem para o futebol, para o público. Ontem a gente pôde ver também o Atlético Mineiro se complicando, empatando em 2-2. O Fluminense... Fazendo teste de camisa, Foi, você viu? aquilo ali é um absurdo, né? Aquilo ali é um absurdo. O Pra quem Fluminense não viu, ontem... era o Maringá? Era o Maringá. Era o né? Maringá, isso. Foi um pênalti pro Maringá, que a Absurdo. camisa do jogador do Maringá, ela foi até ali, tá? O Vene puxando a minha Absurdo. camisa. Absurdo. E não foi marcado um pênalti, um absurdo. Ontem a gente pôde ver também o Fluminense tendo dificuldade diante da paraincidência. Então, assim, é muito complicado esse momento do torneio da Copa do Brasil. Os clubes grandes, eles precisam abrir o olho. Até porque, de repente, pode rolar salto alto. Sabe, aquele conforto natural. Ah, o time é muito abaixo, o A adversário. atmosfera do jogo fica diferente, né? Exatamente. O ânimo é diferente. E assim, o jogador ele é ser humano, né? Então, eu acho até compreensível. O próprio Cebolinha falou isso na derrota do Flamengo para o Central Córdoba, que rolou isso mesmo, de fato, entre os jogadores. Então, assim, é o momento para os clubes grandes abrirem o olho. O Botafogo joga hoje contra o Capital Inicial, o Flamengo amanhã contra o Botafogo da Paraíba. Porque, assim, pode parecer um jogo extremamente fácil, mas na prática nem tanto. Muito bem. E aí o Renato Paiva deve, né? Não é uma certeza. Os dois, é melhor falar. Ele gosta de girar. Os dois, o esquema tático com 2 atacantes lá na frente me agradou muito, eu gostei, mas pode ser que poupe algumas peças como Savarino e Marlon Freitas. Vamos ver o que vai acontecer no estádio Newton Santos às 19 horas. Estarei lá fazendo a locução desse jogo. Eu quero ver se o professor vai saber o hino do Capital, o adversário do Botafogo de hoje. Não, mas ele é Capital também em homenagem ao Renato Russo, né? Ah, é? É, então Capital... Eu pensei que era alguma coisa de poderia tirar dinheiro. alguma música do Renato Russo, que eu particularmente não. Temos nosso próprio tempo. Botafogo e Capital. O Botafogo com John, Mateu Ponte, Jair, Barbosa e Alex Telles. Patrick de Paula, Gregory, Arthur pelo lado direito, Matheus Martins pelo lado esquerdo, o Jefinho, Mastriani e Igor Jesus. Culpados o Marlon Freitas, pelo menos, né, e o Savarino. E aí a gente já viu nesse desenho do campo do Botafogo uma mudança que foi feita para o jogo com o Fluminense, vitória do Botafogo, que é o fato. E deu muito Você certo. abrir mão de mais um volante no meio campo e colocar um segundo centroavante. Então, Mastriani com o Igor Jesus ou com o Elias Manuel. É uma mudança estrutural grande na equipe. Você tira um jogador de meio para ter mais peso na área, para ter mais presença no ataque, presença ofensiva. Vamos lembrar que no passado, muito se comentou do Arthur Jorge, quando ele chega, que ele já começa num, teoricamente, 4-2-4, né? É um 4-2-4 em termos, porque os jogadores de lado voltam, ajudam a fazer uma proteção pelo lado do campo. Mas sim, 4 atacantes. E é o que está se propondo nesse momento também.
jogar com 2 homens dentro da área. O Renato Paiva deu certo contra o Fluminense. É questão da gente ver ao longo da temporada como é que vai ser. É porque o Botafogo vinha numa sequência ruim. Eu lembro que tinha perdido o Bragantino, tinha perdido do Galo no Brasileirão. E o professor Renato Paiva já estava sendo cornetado. O cara tem que fazer alguma coisa no time, pô. Tinha perdido na Libertadores. Tinha perdido na Libertadores para a Universidade de Chile primeiro, depois para Estudiantes. o Estudiantes, exatamente. Contra o Fluminense, melhor jogo do ano, né? Foi, Acho que todo de mundo longe. concorda com isso. Figurinha carimbada aqui no Donos da Bola, direto do Newton Santos, de onde o Fogão enfrenta o Capital logo mais. Muito boa tarde, Gabi Marino. É isso, GV. Boa tarde para você, para o Flávio, para o Fernandão. Falo direto do Newton Santos, porque logo mais 7 da noite tem Botafogo em campo diante do Capital pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo que entrou direto para essa fase por ter se classificado para a Libertadores no ano passado e chega para esse jogo depois de vencer o Fluminense por 2-0 no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória que levou um pouco mais de confiança para os jogadores, aliviou também a pressão sobre o técnico Renato Paiva. Paiva que deve poupar alguns jogadores mais desgastados por conta da sequência da temporada. São 2 jogos fora de casa, contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e também contra o Carabobo pela Libertadores. O Mastriani deve ser mantido no ataque como titular e o Paiva também fez alguns testes. David Ricardo na defesa e também Jefinho. Os 2 podem ganhar minutagem nessa partida de hoje contra o Capital. São 2 jogos, ida e volta nessa terceira fase. Primeiro jogo então aqui no Newton Santos. O próximo jogo no dia 22 de maio no Mané Garrincha em Brasília. GV, é com você. Muito bem, Gabi Marino, muito obrigado pelas informações. O que foi, Bigode? Cara, eu tô um pouco receoso. Ah, meu Deus do céu. Por quê? Não, Ele bota não, aquela não, barca não. assim. Você bota de vez em quando. Como é que é? Ai, meu coração! É tipo bota aquela, mas faz. Dá um medo. Tinha uma... Peraí. Essa aí. É a barca, Rio de Niterói. Mas sabe por que eu tô receoso? Que ontem, eu e você, falamos aqui que o Fluminense atropelaria a nossa querida Aparecidense. E foi 1-0. Na verdade, nós dissemos que deveria atropelar. Tinha a obrigação de fazer isso. E eu tenho informação importante sobre isso. Continua. Só um minuto. O Botafogo hoje também tem a obrigação. Mas lógico que tem, gente. Só que eu tô receoso. Pô, mas se tomou vaia, se o Renato... É porque era pra ter... Não é que teria que... Não é que macetaria, mas deveria macetar. Posso passar uma informação antes de vocês vamos tomarem lá, a decisão de Fala, falar isso ou não? Vamos lá, A Aparecidense já ganhou... Do Botafogo? Não. Do Capital, na Série D do Brasileiro, na casa do Capital. Ou seja, então hoje o jogo é mais tranquilo pro Botafogo. Aí é você que tá dizendo. Ué, não, seguindo a lógica. Não, no futebol não tem lógica, filho. Existe uma lógica no futebol que meu pai sempre falava pra mim. No futebol, não existe vai ser fácil. Existe foi fácil. Tem que ser depois do jogo. Mas, Fernandão, você vai pra dormir. Porque o Fluminense tinha, uma obrigação de vencer ontem. E se tivesse empatado, o bicho ia estar pegando muito mais. E a vaia foi merecida, pô. Claro que foi merecida. Tomou um monte de U do time na 4ª divisão, Fernandão. Como eu te falei, na minha opinião, a vaia não foi só por causa do jogo de ontem. Eu acho que ela vem da sequência de jogos que o Fluminense não conseguiu performar. Mas o Botafogo hoje vai fazer o que o Fluminense não fez ontem. União Espanhola, Vitória. Se o Igor Jesus fizer um gol e tomar amarelo, a gente já vai abrir esse programa com saxofone amarelo. Verdade. Eu não tô nem aí pra te dar boa tarde, até porque é feriado. Eu já vou abrir com saxofone aqui, virando estrelinha nessa bagaça aqui, igual do vídeo lá do... E vamos pegar o remedinho lá da endoscopia e vai ficar todo mundo feliz aqui. Todo mundo alegre. Eu achei que tinha parado aquele outro remedinho. Não, esse não. Esse aí eu não tomo mais. Daquele que foi o René Lopes que tomou no jogo? O René, logo depois fez gol. Não, Pedro, não é esse não. Não, esse aí pra nós não serve pra nada. Esse é bem-vindo também. Só pra causar constrangimento. Tá maluco. Até me perdi. E aí, fera, onde eu vou? Campinho na tela! Cadê? Bota o fogão na tela aí pra mim, ferinha. Treinador Renato Paiva. Rapaz, que história, negócio do outro treinador lá, hein, rapaz?
Casos de família. Todas as vezes que fala do Renato Paiva, eu lembro do apelido que os caras colocaram Qual é? no YouTube. Mistura de quem? É Mr. Bean com alguém. Com Zé Curubu? Zé Curubu. Parece um pouco. Bom, John, Matheus Ponte, Jair, Alexandre Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, que tá jogando uma barbaridade, o Marlon Freitas. Rapaz, como joga a bola o Marlon Freitas. Arthur, Igor Jesus, Mastriani e Matheus Martins, que o torcedor tá um pouquinho no pé dele, mas hoje é uma boa oportunidade. É um time de menor investimento, de menos qualidade, que o Botafogo dentro de sua casa... Né? Sem dúvida. E eu gostei que ele manteve os dois atacantes, os dois centroavantes, o Mastriani com o Igor Jesus. Aquela velha história, um time que tá ganhando não se mexe, ganhou do Fluminense, ganhou bem, jogou bem, acima de tudo. Essa frase é uma balela, essa frase. Mas faz sentido. Essa frase é uma besteirola, porque quando o Guardiola mexe, você adora. Quando o treinador do Southampton mexe uma rodada para outra, você adora. Tá usando todo o elenco. Todo o elenco, rodagem. Depende. Tem casos e casos. Quando o Jürgen Klopp... Onde tá o Klopp? Ele agora vira o coordenador da Red Bull. Do grupo Red Bull. Não quer mais ficar na beira do campo? Não, parece que não. É igual lá o Santos, né? Disse que se agradaria em treinar a seleção brasileira. Me gostaria. De olho neles, Fernandão. Bota aí, ferinha. Ó. Ih, rapá! É o Mourinho do Nordeste! É ele! Isso aí. Bob Fernandes! Você é o Mourinho aqui do Nordeste. Sabe, não existe. Trabalhamos com ele. Trabalhamos com ele, Roberto Fernandes, trabalhamos junto no ABC. Um beijo pro Roberto. Maluco da cabeça, maluco, mas bom treinador. O ABC não caiu naquele ano, obviamente nós nos esforçamos, mas porque ele dá uma sacudida lá e ele é bom para esses jogos contra time grande, sim, porque ele é estrategista. Ele tinha uma frase na pré-eleição que é: quer paz, vença a guerra. Não sei se ele pegou de algum livro, mas ele falava na pré-eleição. Quinto colocado na Série D. Ou seja, uma posição atrás do Aparecidense. Perdeu para Aparecidense, pô. Tu falou. E o destaque é ele. Caramba, achei que fosse o Michael, né? Achei que fosse Edilson. Achei que fosse o Edilson. Capetinha? Lembra um pouco. Quarco. Michael Quarco, ou é Michael? Ou é Michael? Ou é Michael? Eu acho que é Michael. Eu também acho que é Michael. É Michael, né? Michael Quarco. Mas esse garoto aí, GV, é interessante que ele é um lateral esquerdo e ele se destacou muito na Copinha. Foi um dos artilheiros do time na Copinha e aí começou a ter oportunidade do time principal. É bom a gente ficar de olho. Pode ser um bom nome aí para alguns clubes, cara. O Roberto é bom para esse jogo, tô falando. É óbvio que há uma discrepância muito grande, mas o Roberto é motivador. Ele bota uns vídeos do leão comendo na selva. Ele bota... pra eleição dele, foi com ele que eu aprendi que na selva, no filme da Discovery lá, ele fala assim, quem luta mais ali naquela... O leão ou o alce, o antílope? Né? Aquele bichinho lá do chifre. Aí todo mundo falou, ele não. Porque o leão tá lutando só pra comer e o antílope tá lutando pra sobreviver. Então ele luta muito mais mesmo que ele perca. Faz sentido. Faz sentido. Tá com o botoquezinho também. Tá com o botoquezinho também, Bob Fernandes. Ele é o Mourinho aqui do Nordeste. Então hoje vamos ver o Mourinho em dose dupla, né? Porque à tarde tem Barcelona e Inter e o Mourinho vai estar lá pra ver, provavelmente. E à noite o Mourinho do Nordeste. Pois é, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que hoje vai enfrentar o Capital às 7 horas da noite. Jogo válido pela terceira rodada da competição da Copa do Brasil. Lembrando que é jogo de ida e de volta. Mas lembrando que o Botafogo que joga hoje, né? Já depois do jogo, no sábado enfrentará o Bahia fora de casa. E depois do jogo contra o Bahia, na terça-feira, enfrentará o Carabobo também fora de casa. Jogo válido pela Libertadores da América. Depois tem um jogo contra o Internacional no Newton Santos, tá certo? Então, lembrando que o Botafogo, se fizer um bom resultado já nesta partida, o jogo da volta, fora de casa, o Botafogo pode sim, né, já dar ali uma segurada nos jogadores que irão jogar, ou até mesmo fazer alguns testes. Mas, o que é que vocês acham dessa possível formação aí do time do Botafogo, né? Desse possível time que irá enfrentar, né, o time do Capital. O que é que vocês acham? Vocês acham que o treinador acertou, né? Vocês acham que o treinador vai colocar aí força máxima, vai colocar um time misto, vai colocar o time reserva? Quem vocês acham que o Renato Paiva vai escalar? Certamente, né, para esse confronto. Parte da mídia já falando que vai colocar time titular, parte da mídia, né, time alternativo, outros falam que vai ser time reserva, mas pelo que viu-se ontem,
né? Muitos times penaram para poder empatar ou até mesmo ganhar de times de menores proporções. Então o Botafogo também tem que entrar bem atento para essa partida, que também não deve ser fácil, né? Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.